Olá, bom dia e bem-vindos a mais um webinar Academia. O meu nome é João Honório e hoje venho-vos falar sobre as novidades do SU 2024. O SU 2024 acabou de sair nos últimos dias, traz uma série de novidades. Hoje eu vou falar das principais. Se quiserem saber mais sobre estas novidades ou aquelas de que eu não vou falar hoje, podem sempre consultar o nosso artigo no nosso fórum. Para ser mais eficiente e também porque a versão saiu há tão pouquinho tempo, eu vou-vos apresentar aqui uma série de vídeos, é mais eficiente na explicação que vos posso dar e assim o webinar também será mais direto ao assunto. Ora, naturalmente, o SU 2024 traz novidades nos 4 ramos principais, ou seja, na área do design, do CAM, do nesting e no final dos reports também. E portanto nós vamos nos focar nestas 4 áreas, vou falar então das principais novidades nestas 4 áreas. Durante o webinar, podem sempre colocar questões, podem utilizar a interface do GoToWebinar e utilizar o chat para colocarem as vossas questões e nós poderemos ir respondendo também através do chat ou depois no final podemos também falar sobre as questões que foram sendo levantadas. Direto ao assunto. Vamos começar então pelas novidades associadas ao design e neste caso sobre uma novidade interessante tem a ver com o corte de painéis. Sempre que nós temos, digamos que painéis que estão a intersetar uns aos outros, nós agora temos uma ferramenta para poder fazer o corte entre esses painéis. Okay? Esse corte pode ser feito à esquadria, como estamos aqui a ver, em que no fundo os dois painéis são cortados de forma a criar ali um ângulo entre eles. É muito simples, basta selecionar os dois painéis e o segundo no fundo faz o corte que tiver a fazer por nós. Este é um dos tipos de corte em que ambos os painéis são cortados, mas existem mais opções. Okay? Por exemplo, se nós tornarmos aqui visível digamos, um outro painel, okay? Fazendo no fundo exatamente a mesma operação, okay? Mas podemos neste caso dizer que queremos cortar por, digamos que uma face e automaticamente temos, neste caso, os painéis inclinados, os painéis inferiores, a serem cortados pela face de cima. Okay? Também é verdade que o próprio tampo, digamos assim, também é cortado no seu exterior para ficar, neste caso, digamos, com a inclinação dos painéis inclinados que estão na frente deste móvel. Okay? Depois podemos continuar, por exemplo, aqui neste caso vai ser ligeiramente diferente, nós vamos cortar os dois. Okay? Também, neste caso, reparem que estamos a cortar os painéis inclinados e a deixar o fundo do nosso móvel, sendo que também, mais uma vez, é aparado ali o exterior para ficar com o ângulo dos painéis inclinados. Por último, nós podemos mesmo escolher que só um dos painéis é que vai ser cortado, e neste caso, só ali o balcão, digamos assim, é que é cortado e os painéis inclinados não são. Portanto, várias opções sobre como é que é feito este corte. A ideia é sempre a mesma, sempre que existam painéis que se estão a intersetar uns aos outros, nós podemos cortá-los de forma automática, quer à esquadria, quer cortando só um, quer temos propagando o corte ao outro, várias opções que podemos utilizar. Depois, também podemos criar, no fundo, operações de união de painéis. Okay? E temos dois tipos de operações. Uma delas é aquela que chamamos de alva joints, ou seja, mais uma vez, sempre que temos painéis, neste caso a intersetar-se, nós podemos cortar os dois painéis de forma a criar um encaixe. Vamos cortar, temos metade de cada painel, de forma a criar o encaixe perfeito. Sendo que aqui nós ainda podemos depois, digamos, aperfeiçoar este corte para, por exemplo, não ficar com esquinas e o corte em si ter, por exemplo, uns arcos nessas mesmas esquinas, para depois, por exemplo, quando for à CNC cortar, ser mais eficiente. Okay? Portanto, aqui podem ver, claro que um vídeo relativamente acelerado, mas podemos fazer de uma forma relativamente rápida, pelo menos mais rápido que só com SolidWorks, esses cortes todos nos vários painéis. Para além disso, portanto, aqui podem ver o tal preview que eu vos estava a dizer, do corte digamos, com aqueles arcos nas extremidades para o corte na CNC ser também mais eficiente. Outro tipo de corte é aqui o Tenon Mortise, portanto, no fundo aqui será a extensão de umas zonas de um painel e o corte no equivalente para depois permitir fazer o encaixe. Na verdade, já era possível fazer isto com conectores de biblioteca, ok? Mas feito com esta nova ferramenta, a verdade é que temos mais opções digamos, na geometria do corte e tudo mais que é criado. Portanto, claro, mais uma vez depois podemos propagar
a todos os painéis que queiremos encaixar uns nos outros. Okay? Claro que naturalmente, como eu estava a dizer, isto tem vários parâmetros que podemos utilizar, desde offsets, quantidades, diâmetros, posições, tudo isso é personalizável na criação aqui do Tenon and Mortise. Depois, outra novidade muito interessante tem a ver com a contabilização da espessura dos painéis nas boxes do SWOOD. Isto assim à primeira vista pode não querer dizer nada, mas reparem que se nós inserirmos, por exemplo, aqui uns pés por baixo do nosso móvel, os pés, digamos, vistos do lado de cima, têm parafusos para o fixar ao painel de baixo. O que acontece? Se eu alterar a espessura deste mesmo painel, eu preciso que os parafusos também andem para cima. Okay? Então, este ano isto é possível de fazer porque na nossa, digamos, na definição da SWOODbox existe agora a possibilidade então de ir buscar como parâmetros a espessura dos painéis que estão, digamos, à volta da nossa SWOODbox. Okay? Portanto, o de cima, o de baixo, esquerda, direita, frente, trás, são tudo parâmetros que nós conseguimos ler na definição da box e que, portanto, depois podemos utilizar para criar corretamente o posicionamento e tudo mais dos nossos componentes. Outra questão interessante, outra novidade interessante, tem a ver com uma gravação mais simplificada para a biblioteca. Okay? Se eu quiser guardar, por exemplo, uma montagem, neste caso para a biblioteca, basta-me pegar e arrastar para a biblioteca e automaticamente o SolidWorks vai fazer uma cópia para a biblioteca e vai naturalmente também atualizar tudo o que era as referências do nosso móvel. Isto aqui é usar um bocadinho a filosofia que nós já usávamos diretamente aqui no painel no Task Pane, mas permitir utilizar isto também a partir da árvore do SolidWorks. Isto funciona tanto para frames, como para boxes, como para panels. Tudo isso pode ser arrastado diretamente da interface do SolidWorks para a biblioteca do SWOOD e é logo adicionado à biblioteca. Okay? Depois, existe a possibilidade, já há muito tempo, de pesquisar na biblioteca do SWOOD, mas regra já era uma pesquisa que demorava alguns segundos, digamos assim, depois também dependia da quantidade de elementos, mas era algo que demorava alguns segundos. Novidade este ano é uma pesquisa, digamos que aqui aprimorada, mais rápida, que pode chegar a ser 4 vezes mais rápida do que aquela que nós tínhamos no SWOOD 2023. Fazendo aqui um pequeno resumo, eu falei-vos então só de algumas, são as que aparecem aqui em negrito, aquela possibilidade de cortar os painéis quando estão a intersetar uns aos outros, a união entre painéis, quer seja cortar meio painel de cada vez ou usar o Mortise Tenon, a contabilização da espessura dos painéis nas boxes, a gravação para a biblioteca ou a pesquisa na própria biblioteca. Mas depois existem mais novidades, como por exemplo a possibilidade agora de ler os offsets que nós depois inserimos ou que utilizamos na inserção das boxes podem também ser lidos na box em si, okay? No nosso script da box. Quando inserimos SWOODbox, agora podemos ter mensagens com links, okay? Do género, ao inserir uma box aparece uma mensagem com um link, eu clico e vou parar, por exemplo, a um website qualquer específico. Em termos de scripts, nós agora também podemos facilmente ir buscar o mínimo ou o máximo dentro de determinados valores, ou escolher se queremos o arredondamento para cima ou para baixo, também são novidades em termos de scripts. E depois na interface do SWOOD Center, uma novidade também deste ano, tem a ver com a possibilidade de fazer pesquisas e filtros, como nós já podíamos fazer nas boxes, agora também na interface do SWOOD Center. Passando agora ao CAM. Desde logo um novo projeto da EFICAD, okay, dos criadores do SWOOD, que tem aqui, digamos que o seu primeiro aparecimento nesta nova operação de 3D Finishing, okay, que ainda está em versão beta, mas essencialmente duas novidades importantes, um novo algoritmo de cálculo de percursos de ferramenta e, por outro lado, uma nova interface, como nós vamos poder ver. Okay? Desde logo, esta nova operação, como eu disse, tem uma interface nova, okay, diferente daquelas que tínhamos visto até agora, e para além disso, nós podemos maquinar diretamente em cima de superfícies, excluir determinada zona onde não queremos maquinar, podemos, por exemplo, escolher como é que são feitas as ligações entre as diferentes zonas que estamos a maquinar, e tudo isso são, digamos que, opções desta nova interface que ao longo agora dos próximos anos provavelmente se irá expandir a mais operações do SWOODCAM. Depois, também outra novidade interessante tem a ver com a gestão de ORWAs em termos de Sensi. Okay? Portanto, é claro que nós já há muito tempo que podemos inserir ORWAs no 3D, na parte de design. Podemos sempre controlar a geometria da ORWA, a ordem pela qual as ORWAs são colocadas no nosso modelo e tudo mais.
Novidade este ano é que depois, em termos de CAM, nós podemos definir como é que queremos que esta informação das ORWAs saia para a nossa CNC, okay? Nomeadamente se for um agregado. Por exemplo, se sai no início ou no final do programa, depois controlar a ordem pela qual as ORWAs vão ser inseridas, a questão do contorno, da colagem, tudo isso é informação que pode sair no nosso G-Code, no código que é exportado para a máquina. Para já, digamos que ligado com o WoodWop e com o BSolid, mas a ideia será que depois se possa também ir expandindo este módulo. Claro que aqui, por exemplo, vendo no WoodWop, nós temos toda a informação de maquinação que já tínhamos normalmente, vamos dizer assim. Agora adicionamos também a informação para a orladora, okay, para o agregado eventualmente das orlas. Depois, um novo tipo de operação automática tem a ver com o acabamento de cantos. É claro que se nós tivermos qualquer corte num painel que tenha, digamos, esquinas, aquilo que nós fazemos geralmente é utilizar uma fresa de diâmetro um bocadinho maior para maquinar ali a maior parte, okay? Para fazer, digamos, um primeiro desbaste daquela zona. Okay? E eventualmente depois utilizar uma fresa com um diâmetro mais pequeno para conseguir ir a zonas a que a primeira não foi. Isto é aquilo que já fazemos habitualmente, podemos simular também isso para ver exatamente esse processo. Portanto, começar por maquinar com uma fresa de diâmetro maior. É claro que ela não vai conseguir chegar exatamente aos cantos da nossa geometria. No fundo, aqui a problemática é exatamente essa. Nós podemos também a qualquer momento já agora ver temos aqui a azul os pedaços que ficaram por maquinar. Depois podemos vamos chamar-lhe um redesbaste com uma fresa mais pequenina que vai ali, digamos que acertar alguma coisa dos cantos. Mesmo assim, claro, porque ela é redonda, não vai conseguir maquinar totalmente esses vários cantos. Então a nova estratégia é a possibilidade de utilizar uma fresa de gravação para, inclinando a cabeça, conseguir maquinar e fazer precisamente ali o canto que era pretendido. Se for uma maquinação de um contorno exterior, isto é possível fazer também com um disco, ok? Portanto, passa a fresa, fica ali a sobrar um bocadinho de material e depois pode vir o disco acertar, no fundo cortar esse pedaço que ficou para trás pela passagem da fresa. Outra novidade aqui no campo tem a ver com a maquinação no fundo, dos posicionamentos dos clamexes. Okay? Nós na biblioteca do Sul já há muito tempo que podemos inserir os clamexes, okay? Eles fazem logo o corte, ou digamos que a meia lua nos painéis, e já existia a possibilidade de fazer, digamos que a maquinação automática destes cortes utilizando discos. A novidade deste ano é que nós podemos fazer também a maquinação automática deste tipo de corte, mas utilizando fresa. Okay? Portanto, o SWOOD automaticamente vai detectar onde é que existem cortes deste tipo, okay? e já está. Portanto, já aplicou a maquinação necessária para criar estes cortes. Okay? Portanto, mais vezes, já era possível fazer com disco. Novidade deste ano é que de uma forma automática também já podemos maquinar esses cortes utilizando uma fresa. Mais uma vez, eu falei aqui de algumas novidades do SolidCAM, nomeadamente agora a nova interface e no fundo, a forma simplificada de gerir aqui a maquinação 3D, o acabamento 3D, a gestão da ORWAS CNC com o WoodWop e BSolid, portanto, a informação que sai logo no G-Code gerado pelo SolidCAM. O acabamento de cantos, que agora pode ser feito ou com uma fresa de gravação ou com o disco, se for no exterior. E agora, como nós acabamos de ver, a maquinação da geometria dos Clamex de forma automática com uma fresa. Uma novidade também que eu aqui não mostro, mas tem a ver com a definição de zero do nosso painel. Existem algumas opções que nós podemos logo pré-definir para escolher automaticamente onde é que vai ser o zero no nosso painel. Falando agora de nesting. Uma das novidades interessantes do nesting é agora a possibilidade de eu dizer para determinada peça ou peças que quero ignorar a direção de grão. Okay? Por exemplo, aqui neste caso nós temos ali alguns painéis que são estruturais, não são visíveis para o utilizador e, portanto, nós podemos não ter grande interesse em controlar de forma muito precisa o grão daqueles painéis. Então podemos dizer que queremos ignorar a direção de grão e, naturalmente, depois aquilo que será o resultado da nossa distribuição, do nosso nesting, vai ser diferente, porque ele, ok, em vez de os ter que manter em determinada orientação,
vai poder rodá-los e, portanto, eventualmente a distribuição será mais eficiente. Isto pode ser feito na própria janela do nesting, okay? Peça a peça, dizer se queremos ignorar o grão ou não, ou então também pode ser feito por custom property do próprio SolidWorks, se quisermos que para aquela peça seja ignorada essa questão. Depois, esta eu acho bastante interessante, que é a possibilidade de pré-definir para cada chapa de stock que tipo de estratégias quiserem de maquinação é que vão ser utilizadas, okay? Para cada tipo de geometria, okay? Para o contorno, para uma ranhura, para uma caixa, okay? Sempre que eu utilizar esta chapa no meu nesting, sempre que houver uma maquinação do tipo X, vais usar a estratégia Y. Okay? Isto é possível pré-definir logo na nossa biblioteca, o que torna muito mais eficiente depois toda a parte no fundo, de maquinação associada ao nosso nesting. Ora, foi-vos aqui duas novidades, a possibilidade de ignorar a direção do grão e esta questão de poder pré-definir a estratégia associada a cada chapa. Existem mais novidades, por exemplo, uma delas tem a ver com o algoritmo de distribuição. Nós podemos pré-definir que as peças maiores ficam nos cantos da chapa para garantir que as mais pequenas ficam ao centro e, portanto, à partida minimizamos ali o problema das peças ficarem soltas durante a maquinação da chapa. Outra novidade que tem a ver mais com a performance e com a otimização aqui de tempo, que é a possibilidade de dizer ao SWOOD para não calcular os percursos de maquinação logo ao gerar o nesting, okay? Quando eu depois gerar o report no final, então aí sim ele vai calcular os percursos. Portanto, não tenho que esperar aquele tempo de cálculo dos programas ao gerar o nesting em si, há de ser depois calculado quando for gerado o report. Falando de reports, entramos na última secção do nosso webinar, tem precisamente a ver com os reports. E desde logo uma grande novidade que é a existência de um novo report, que nós chamamos de System Report, que todos os utilizadores têm acesso. É claro que os utilizadores Cadnia com serviço de manutenção têm acesso à partida aos seus templates de report, mas para além disso passam a ter este de base, digamos assim, no SWOOD, que a ideia é que seja atualizado sempre que existem atualizações do SWOOD também, para estar de acordo com as novas capacidades do SWOOD, e uma vantagem importante que ela é configurável pelo utilizador. Portanto, facilmente, como vamos ver, o utilizador pode escolher que informação é que quer ver. Qual é que é a ideia deste report então? É um report que vai ler toda a informação dos nossos projetos, okay? É claro que se eu tiver vários projetos eu aqui mantenho esse histórico, vamos dizer assim, e depois posso ter, lá está, partindo dessa listagem completa, nós depois podemos filtrar aquilo que queremos ver. Okay? Portanto, numa primeira fase nós temos acesso a toda a informação, e depois podemos filtrar, por exemplo, que colunas é que queremos ver, okay? Entrando dentro, neste caso, de um painel, podemos ver toda a informação sobre o painel. Podemos criar, vamos chamar-lhe filtros, por exemplo, aqui imaginem que querem ver só peças pequenas. Eu posso criar um filtro em que só quero ver peças que tenham comprimento até X, neste caso 150, e largura também até um determinado valor. Okay? Então, isto vai-me criar um filtro, em vez de ver, neste caso, os painéis, em vez de ver os painéis todos, passo a ver só os painéis que estão dentro destes critérios, e depois isto sendo um filtro que no fundo nós guardamos, depois podemos sempre reutilizá-lo até para projetos diferentes. Portanto, posso continuar a ver as peças pequenas nos vários projetos que vou criando, okay? Portanto, utilizando aqui este report, vamos chamar de report genérico do SWOOD. Claro que também depois temos que controlar, por exemplo, que colunas é que aparecem na nossa interface. Okay? Podemos adicionar, remover, alterar a ordem, tudo isso é, mais uma vez, personalizável pelo utilizador. E esta questão de ser pelo utilizador é importante. A qualquer altura, nós podemos exportar a informação que no fundo estamos a ver aqui no HTML para um ficheiro CSV. Portanto, de forma genérica, podemos exportar esta informação para Excel para depois ser consultada, lida por outro software, o que for. Okay? Aqui, por exemplo, estamos a ver das ferragens, a ideia é exatamente a mesma para os painéis, okay? Para as horas, para os programas CNC, caso também existam no vosso ambiente SWOOD, inclusive a ter um resumo no final, como por exemplo até informação de custo e tudo mais. Então, tudo isso é possível ter diretamente aqui na interface HTML e, como eu disse ainda há pouco, é possível depois exportar essa informação para CSV, portanto exportá-la para Excel. Outra novidade também interessante associada a este System Report tem a ver com o corte em seccionador. Portanto, a partir do SWOOD 2024 nós podemos fazer a otimização de corte para seccionadora,
okay? Nomeadamente tendo em conta a ordem de corte dos nossos vários painéis. Okay? Aqui nós podemos ver então, digamos que a sequência de corte otimizada é quase um nesting, mas para seccionadora, em vez de ser um nesting para CNC, como aquele que nós vimos há pouco. E claro que a partir daqui, nós depois podemos exportar essa informação, por exemplo, aqui para um relatório PDF, que depois pode ser imprimido, por exemplo. Naturalmente que toda esta informação que é usada para fazer a distribuição tem em conta a nossa biblioteca de chapas, tem em conta a espessura da serra que vai fazer o corte, isso vai controlar a distância que é deixada entre os vários painéis e também eventualmente algum offset de corte que nós queremos imprimir à nossa distribuição. Portanto, em termos de reports, eu digo que a grande novidade tem a ver com este System Report, que traz, no fundo, a possibilidade do utilizador aceder a toda a informação e de personalizar que informação é que quer ver daquela toda e depois exportar para Excel, sendo que depois traz também a possibilidade de fazer esta questão da otimização do corte em seccionador e da exportação dessa informação, por exemplo, em PDF. Uma outra novidade tem a ver com as mensagens de erro e com a possibilidade de controlar, por exemplo, se quer ver mensagens de erro durante a criação do report. Aqui erro barra avisos, ok? Se quer que possa ser avisado durante a geração do report e tudo mais, é uma nova opção que podemos ter também associada aos reports. Ora, como eu vos disse, falei-vos de algumas das principais novidades, e existem mais novidades no SU 2024, e portanto eu sugiro que possam depois também ver o artigo. Para já, deixo-vos aqui alguns minutos para poderem colocar as vossas questões, ok? Já sabem, podem usar o chat para as colocar e desde já também agradecer a vossa participação e caso tenham alguma questão, podem sempre enviar e-mail, quer para mim aqui com o Técnico 2, quer para a formação da CAD. Desde já, obrigado e até um próximo webinar.